Então, gente, assim, a princípio eu quero falar algumas coisas, pelo menos acerca... Eu quero ser bem breve hoje, bem direto, certo? E tem alguns comentários, alguns textos maiores aqui nos slides, mas eu coloquei eles nem muito pra gente falar muito sobre eles, até porque quando tem texto grande eu já deixo aqui só pra gente ler, deixar comentado e a gente seguir pra frente, certo? Eu deixei mais até algumas partes que tem muitos textos longos e eu deixei mais para informação mesmo, para quando vocês quiserem acessar esse PDF, enfim, a gente vai mandar o material nos grupos aí, vai deixar disponível para vocês, certo? E assim, como a gente já estava falando agora no começo, existe uma grande influência aí, para a gente começar a falar acerca desse assunto, né? Existe uma grande influência aí no mundo atual, assim, no mundo atual que eu digo ainda mais nítido hoje em dia, principalmente em meio aos louvores, a canções, a cantores adventistas, como a gente vê aí os Arrais, pessoas que conhecem eles, né? O grupo Arrais, tem aí o cantor Leonardo Gonçalves, enfim, outras grandes influências também, assim, de música, quanto a estudos arqueológicos, enfim. E a gente tem essa necessidade de estudar acerca disso. Por quê? Para quem já está acompanhando, tem algo interessante que eu quero destacar antes da gente começar mesmo de fato aqui o estudo acerca dos adventistas. A gente vinha estudando já acerca, por exemplo, do mormonismo, dos testemunhos de Jeová, do espiritismo, e algo em comum que a gente pode trazer deles é justamente essa questão das escrituras, né? Por exemplo, isso fica muito mais nítido nos mormons, né? Na religião deles. Por quê? Porque nos Mormons ele tem essa facilidade de dizer que o livro dos Mormons é superior às escrituras e que quando os dois divergem, eles optam por escolher o livro dos Mormons, né, que tem os seus ideais, enfim, suas doutrinas. Só que o que acontece é que aqui no Adventismo há algo um pouco mais difícil. Porque, para exemplificar o que eu quero fazer de diferente, tentem se recordar agora na tentação de Jesus, quando Jesus é levado para o deserto e tal. E aí, na tentação de Jesus, em primeiros momentos, o Satanás chega e fala assim: olha, transforma essa pedra em pão e tal, falando, incitando Jesus acerca das suas necessidades, né? Só que aí Jesus vai repreendendo e tal. Só que chega um momento, na terceira tentação, que Satanás usa, entre aspas, a palavra para ir contra Jesus, né? Para tentar ali, de alguma forma, bular, derrubar, enfim. Jesus é baixo com a própria palavra. E o que eu quero falar hoje é que existem heresias e, na verdade, hoje em dia, a maioria das heresias que surgem, ideias, pensamentos, posicionamentos errados, surgem por conta de má interpretação bíblica, surgem por conta que não vê uma contextualização correta do versículo, enfim. Então, eu estou falando isso porque, para a gente tratar sobre o Adventismo, ele é um pouco mais complexo, no sentido de que ele se parece muito com o cristianismo, certo? Ele se parece muito. E é por isso que talvez você estivesse ouvindo aí os cantores que a gente falou aqui, cantores adventistas, você nem sequer se tocou, porque as músicas, as letras são bonitas, as letras são bíblicas, assim, né? E aí a gente acaba que se pegando nessa, né? É uma religião, assim, que eles, de certa forma, se consideram um pouco que evangélicos e tal, e de certa forma se parece muito conosco. Se você for no site deles e ver qual é o posicionamento dele acerca da Trindade, acerca de Jesus, acerca da Bíblia, você vai ver que muitas coisas se assemelham com o que nós cremos. Mas a gente está estudando aqui, quer estudar um pouco mais a fundo de como que ela surgiu e como é que acontecem essas diferenças, o que é que eles pensam de fato, em que eles se sustentam, certo? Então tem aí o Adventismo do sétimo dia, um Jesus legalista. Esse Jesus legalista, ele não diz respeito a diretamente os adventistas pensarem que Jesus é um legalista, não. Quando diz aqui, que eu coloquei embaixo, um Jesus legalista, é, é justamente os adventistas olhando para nós e nós defendendo, a partir do momento que nós defendemos um Jesus que veio para cumprir, entre aspas, a lei, eles olham para nós e nos acham que nós temos um Jesus legalista. Para eles, nós temos um Jesus legalista que veio para abolir a lei, que não respeita a lei, que, enfim. E de fato a gente precisa entender como é essa questão da lei, como é que ela funciona, a gente está debaixo da lei ou não, a lei é boa ou não, para que serve a lei. Então a gente vai precisar
ter esse entendimento ao longo aqui dos slides, a gente vai parar um pouco e analisar a respeito desse fato. Mas esse Jesus legalista aí é mais nesse sentido, para a gente dar uma introdução aí para o nosso estudo, certo? Então, começando aqui a respeito da criação do movimento, foi no começo do século XIX, teve ali nos Estados Unidos um grande movimento, assim, um grande interesse, na verdade, um despertamento enorme a respeito da volta de Cristo, e as pessoas estavam muito, sabe, preocupadas, estavam querendo saber quando era, surgiam muitas pessoas aí que previam, enfim, datas e tudo, e surgiu esse interesse muito grande nos Estados Unidos, até que Guilherme Miller, ele está aqui no segundo ponto, veio com o movimento millerista. O que é esse movimento millerista? É justamente um movimento cujo qual Guilherme Miller trouxe seu posicionamento, seus ideais, aquilo que ele cria. E o que é que ele cria? Aconteceu, se eu não me engano, 1818. Ele estava lendo ali Daniel, capítulo 7, eu tenho aqui, eu posso passar depois para ele, por conta de uma má interpretação, ele leu determinada coisa ali que fala a respeito de uma quantidade de tardes, uma quantidade de noites, e aí ele pegou essas coisas e começou a fazer uns cálculos muito loucos aí, uns cálculos aí e tal, e juntou com outras coisas aí de um livro, se eu não me engano é de Primeira e Segunda Reis, ou é de Crônicas, e aí juntou umas coisas com a outra, ele fez uns cálculos enormes e disse que Jesus iria voltar em 23 de março de 1843. Então, ele disse isso aí, por ser uma pessoa, assim, de certa forma, de influência, por ele ser um pastor batista, se eu não me engano, ele era um pastor batista, ou era um pregador batista, pronto, ele era um pregador batista. Esse Guilherme Miller, ele tinha, né, sua influência ali. E aí o que aconteceu é que as pessoas começaram a vender suas coisas, suas propriedades, e estavam mesmo, de fato, se preparando para a volta de Cristo. E o que aconteceu é que quando chegou nessa data, o que aconteceu? Nada aconteceu, né? Jesus não voltou. E aí as pessoas ficaram assim, poxa, o que é que aconteceu, né? Será que não deu certo? E aí, para tentar remediar a situação, o Miller falou o seguinte, não, eu calculei errado, e ele realmente tentou fazer as outras contas e disse porque desconsiderou alguns pontos ali, alguns detalhezinhos, e que na verdade Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Então as pessoas acreditaram mesmo, as pessoas foram a fundo assim e acreditaram e venderam suas coisas, estavam dando suas coisas, seus bens materiais para, enfim, porque estavam preocupados com essa volta. E aconteceu que 22 de outubro de 1844 Jesus não voltou, certo? E aí esse segundo episódio, né, na verdade, a segunda falha de Miller dessa previsão aí do advento, acabou que surgiu o grande desapontamento. E o grande desapontamento é justamente o fato, esse evento de, pela segunda vez, Jesus não ter voltado nessas previsões aí, nesses cálculos de Miller. E Miller tem uma nota, ele tinha colocado uma nota aí, eu tenho até aqui depois acerca desse desapontamento, ele comentando, deixa eu passar aqui para vocês para explicar esse grande desapontamento. Passando aqui, ó, Miller teve que voltar às suas convicções cristãs e admitir seu erro, né? Após o segundo erro aí, ele realmente falou que havia errado e estava voltando, estava dando um passo atrás para retomar aí tudo que ele havia dito e voltar para onde ele não devia ter saído, né? E aí, o que aconteceu é que, mesmo ele querendo voltar, né, que é o que surge o grande desapontamento, apareceu o Iran Edson como um porta-voz de um grupo de pessoas também, que disseram o seguinte, chegaram nele e falaram assim, olha, você acertou na data aí nos seus cálculos de 22 de outubro de 1844. Você acertou. Só que Jesus ele não vai voltar na Terra, né? Ele tem aqui nesse ponto aqui, ó, diz que a data estava errada, mas diz que a data estava certa, mas o local estava errado. E por que o local estava errado? E qual era o local certo que Jesus havia voltado? E aí eles falam o seguinte, Jesus voltou para o santuário no céu e não na terra. E aí você pode ver isso aí na administração da igreja, página 20. Gente, todos os comentários que eu estou falando, tópico por tópico, eu estou colocando aqui, as referências dele, que você pode buscar o material deles em qualquer lugar aí na internet, no site deles, certo? Então nós não estamos só falando coisas aqui que eu acho, que outras pessoas acham, enfim, estou colocando as referências direitinho aqui, certo?
Então, o que aconteceu é que eles acreditaram, esse movimento aí, liderado por Ian Edson e também outros porta-vozes, né, outras pessoas influentes, e acabaram que o fato é que, tem no último ponto aqui, o fato é que nem o próprio Miller concordou com essa afirmação. Por quê? Que afirmação era essa? A afirmação de Edson e de outros líderes dizendo que Jesus voltou, só que não voltou para a terra, mas voltou para um santuário no céu. Então, tinha acontecido mesmo essa previsão de Miller. Só que Miller não concordou com o que estava surgindo ali naquele momento. Miller, tá aqui o comentário dele que eu tinha dito no slide passado. Esse que está em amarelo. Não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento. Isso porque Miller tinha andado para trás aí e outras pessoas vieram e tentaram se sustentar naquilo que ele havia profetizado, havia visto. E aí fala o seguinte, isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada e que em seguida a sétima trombeta tocou o que foi de algum modo, enfim. Eram ideias, posicionamentos, né, que estavam tendo ali a partir do movimento millerista, coisas que nem o próprio Miller concordava. E aí a gente vê a partir de algum ponto mais interessante aí, que é a respeito do livro sagrado, da própria Bíblia, como é que a Bíblia aí, como é que fica o posicionamento das escrituras sagradas na religião deles, aí na seita dos adventistas, certo? E aqui tem um meme aí que vocês podem ver, né? Primeiro a Bíblia, depois talvez sua opinião. Então, como é que acontece? Coloquei no ponto aqui embaixo. Bíblia Sagrada e os escritos de Senhora Ellen White, além de outros escritos. Então, assim, de certa forma, a gente, como eu falei no começo, a gente pode sim se tratar deles como uma religião muito, muito parecida com o cristianismo. E isso eu preciso citar isso e falar com ênfase para que a gente possa ter ainda mais cuidado, porque são coisas que se parecem, entre aspas, que se parecem tanto com o evangelho, que às vezes a gente acaba aceitando as doutrinas deles por se parecerem com as nossas, por estarem baseadas também na Bíblia, e aí a gente acaba aqui entrando em seitas, entrando, na verdade, em heresias, coisas que eles ensinam, certo? O que eu estou querendo falar é que eles têm heresias de más interpretações bíblicas, é isso que eu estou querendo falar. E pelo fato de se assemelhar tanto, a gente pode acabar indo por um caminho errado, aceitando uma ideia errada, um posicionamento errado. Um livro sagrado, com uma revelação de Deus, inspiração divina. Eles creem sim que a Bíblia foi feita por homens que foram capacitados pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo, para escrever essa revelação divina. Só que aí o que acontece é que existe aí um problema. Qual é o problema? Quando surge essa moça aí, senhora Ellen White. Ela é uma das maiores influências que você vai ver aí a respeito de literaturas adventistas. Ela é uma moça que a gente vai já falar dela, mas é uma moça que, enfim, escreveu literaturas adventistas. E aí o que acontece é que eu poderia muito bem aqui, nessa live, nesse estudo, falar que todos os adventistas, eles têm, assim como os mormons, os escritos de White superiores às escrituras sagradas. De fato, isso acontece. De fato, a gente pode dizer que a maioria dos adventistas creem na revelação que Ellen White teve. A gente vai já falar dessas revelações, mas a maioria dos adventistas creem que Ellen White teve um nível de revelação tão profunda e real e como é que a gente pode dizer? Uma revelação de fato de Deus. Eles acreditam tanto nisso e as colocam num posicionamento tão alto que esse posicionamento aí não só se assemelha com as escrituras sagradas, mas também colocam os escritos de Ellen White acima, os posicionamentos acima das escrituras sagradas, certo? Só que isso não é sempre verdade, porque ainda existe sim uma porcentagem de adventistas que não creem nessa superioridade dos escritos de White, nessas revelações de White. Ele tem sim uma porcentagem aí, eu não sei se é pequeno, se é considerável, mas existe uma porcentagem de adventistas que não creem nessa superioridade e outros creem. E aí há esse choque aí entre eles próprios, né? E aqui tem
Um posicionamento aqui, o comentário, que foi tirado da revista Adventista em fevereiro, tem a publicação aí, a referência, e diz assim: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de White sejam diferentes. Olha aí, ó. Eles negam que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de White sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Então isso aí é algo já para a gente dar um passo para trás e falar assim: opa, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa que não bate muito certo aí, tem alguma coisa que não está andando muito bem, né? Então, eu falei aí embaixo, né, os escritos de Ellen White, será que tem o mesmo peso que a Bíblia ou não, né? Então vamos passar aqui a respeito de Ellen White, né? Tem aí algumas informações dela. Ela frequentava a igreja metodista até 1840, até que em 1840 a aceitação das ideias de Miller levou-os a serem expulsos, né? Eles estavam lá na igreja na igreja metodista e eles acreditaram nos ideais, nos posicionamentos de Miller e acreditando no movimento millerista, né? E aí, por conta disso, eles foram expulsos da igreja lá metodista por aceitarem, por apoiarem também essas revelações aí que Miller estava tendo. E aí, e aqui fala, nesse segundo tópico aqui, fala das literaturas dela. Ao longo de sua vida teve mais de 2.000 visões, cerca de 45.000 páginas dactilografadas, ou seja, um total de 60 volumes, 4.500 artigos, revistas e mais de um milhar de cartas, a maioria das quais registrou em livros e em artigos. Isso é para vocês verem a influência que ela tem dentro dos adventistas. Não foi a que fundou o adventismo em si, mas é que tem um nome muito pesado assim entre os adventistas por ter aí essa grande influência quanto aos escritos, aos ensinamentos, certo? Passar aqui, gente, pronto. Próximo slide aqui, eu coloquei, eu rei todos aqui, são 2 slides que eu coloquei aqui com citações de livros dela, certo? De artigos que ela publicou, dessa grande influência aí entre os adventistas. Gente, e eu vi a necessidade de colocar esses alguns pontos aqui, né, alguns ideais que ela se posiciona em seus escritos, para mostrar para vocês o quanto que algumas coisas são, entre aspas, absurdas mesmo. Algumas coisas fogem assim, totalmente do padrão. É algo que, gente, eu quero que vocês acompanhem bem direitinho comigo para vocês verem o quanto que, como é que essa mulher falava, o que essa mulher falava e quais eram os posicionamentos dela nesses próprios livros aí escritos dela, que os próprios adventistas creem, os adventistas creem nos dons espirituais, creem nos dons de profecia e eles creem que Ellen White teve uma revelação divina. Ela foi usada assim pelo dom de profecia, eles creem nisso e tipo foi uma profecia mesmo, assim como os homens que escreveram a Bíblia tiveram o mesmo enchimento do Espírito Santo, a mesma sabedoria capacitada pelo Espírito, eles também acreditam que Ellen White teve essa mesma capacidade vinda do Espírito Santo, que ela teve o dom de revelação e tudo. E aí vamos ver algumas coisas que ela diz. Primeiro, o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Gente, por favor, gente, leiam isso comigo, por favor. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas. Olha aí, ela recebeu asas, viu? Então fui levada a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali um bom e velho Enoque. Meu Deus, gente, ela viu Enoque, a gente não viu. Ela viu Enoque. E aí fala assim, perguntei-lhe se esse era o lugar para onde fora transportada, onde fora transportado da terra. E ele disse, não, minha morada é na cidade, eu só vim visitar este lugar. Tá aí a referência a White, Primeiros Escritos, página 39 e 40. Gente, olha esse segundo aqui. Algumas mulheres, isso ela escrevendo, gente, pessoas, os adventistas creem de novo que ela tem uma revelação divina e que ela foi usada biblicamente e de forma espiritual para escrever todas essas coisas. E a gente está vendo aqui algumas dessas coisas que ela escreveu. Algumas mulheres têm naturalmente cinturas pequenas, mas ao invés de se considerar tais formas como bonitas, elas devem ser vistas como defeituosas. Olha aí, você que tem cintura fina, viu? Você mulher que tem cintura fina, você deve se considerar defeituosa aí segundo Ellen White.
Essas cinturas de vespa, olha aí, você tem uma cintura de vespa, viu? Podem ter sido por suas mães, é hereditário, certo? Você, moça que tem cintura fina, você deve ser considerada defeituosa, você tem uma cintura de vespa e foi casado por conta da sua mãe, é hereditário. Como resultado de sua indulgência na prática corrompida do seu uso de espartilho e em sua consequência de respiração imperfeita. Tá aí a referência dela. Gente, isso aqui não estou tirando aqui coisas da minha cabeça, não estou tirando coisas do meu achismo, são coisas que está aqui a referência, você pode pesquisar a qualquer hora, certo? Vamos para o terceiro aqui. Alguns jovens e mesmo pessoas de idade madura têm sofrido de paralisia. Gente, por favor, olha isso aqui, olha isso aqui. Alguns jovens e mesmo pessoas de idade madura têm sofrido de paralisia proveniente de nenhuma outra coisa que não o excesso de leitura. Então, cuidado, você que lê muito, você que ama a leitura, você que lê muito a Bíblia, que lê muito literatura cristã, que lê muito qualquer outra coisa, você pode se tornar um paralítico, certo? Então, vamos continuar aqui. A força nervosa do cérebro, ela ainda explica, viu? A força nervosa do cérebro foi conservada em constante excitação até que esse maquinismo delicado se tornou exausto, recusando-se a agir. Algumas partes do seu delicado mecanismo deram tudo de si e, como resultado, houve a paralisia, viu? Então, vamos continuar aqui algumas coisas que essa mulher, essa profetisa aí, escreveu em seus escritos, enfim, seus revistas aí. Olha aí, gente, pelo amor de Deus, olha esse primeiro aí. As perucas, cobrindo a base do cérebro, aquecem e excitam os nervos espinhais que incidem no cérebro. Muitas mulheres têm perdido sua razão e chegado a um estado de loucura e sem esperança. Então, você, mulher que usa peruca, você pode se tornar louca, você pode se tornar alguém sem esperança, certo? É um estado de loucura mesmo psicológico. Então, cuidado aí, você que usa peruca. Segundo ponto aqui, ó. Restrito apenas à Terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para tentar e molestar os que não caírem. Então, gente, os nossos amigos marcianos estão dando graças a Deus porque não irão ser tentados por Satanás. É isso que está dizendo aqui, certo? Está aí a referência, Ellen White, História da Redenção. É isso mesmo, você que acredita nos marcianos aí, eles estão dando glória a Deus por não serem tentados por Satanás, né? E aí o terceiro ponto aqui, né? Pondes na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos deles participam. São alimentos justos com os artigos que lhes incitarão as paixões animais, e depois ides à reunião e pedis que Deus abençoe e salve vossos filhos. Até que altura subirão vossas orações. Então, se você dá manteiga, ovos e carne para os seus filhos, você está cometendo pecado, você está cometendo algo muito errado e você não pode comer ovos, carne e manteiga, certo? Então, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, Deus não escuta suas orações. É um pecado muito grande. E aí, o quarto ponto, para você que gosta de café, diz assim: tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial que, como outros males, causa dano à alma. Então, se você toma muito café, com certeza sua alma estará aí condenada aí para o inferno, viu? Isso aqui, gente, tá? Todas as referências estão aqui. Todas as referências estão aqui. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, pois eu quero prejudicar eles. Não, gente, tá tudo aqui, certo? Coisas que foram escritas por uma mulher que tem um peso muito grande entre os adventistas, por ter sido uma mulher que recebeu o dom de profecia. Então, todas as coisas que estão aqui, vou passar aqui. E aí a gente tem aí o primeiro slide aí acerca dos ensinamentos dele. Tem uma figurinha aí, né? Que heresia é essa, jovem? Senta aqui e vamos conversar. É um urso que está falando isso. E a gente vai começar a falar agora dos principais ensinamentos deles. E dentre esses principais ensinamentos deles, certo? Tem alguns que eu vou, entre aspas, só passar por cima, porque eu quero ser o máximo objetivo hoje. Como, graças a Deus, eu estou conseguindo ser. O Senhor está me dando essa benevolência aí. Então, vamos lá. Vou ser mais direto aqui. E tem alguns posicionamentos dele, né, doutrinas deles, que eu vou falar de forma bem direta mesmo, porque são coisas que a gente escuta no dia a dia. E, de certa forma, a gente tem um posicionamento, mas eu quero poder aqui citar todos eles, certo? Primeiro que eles acreditam no sono da alma, que esse sono da alma, após a morte, a alma dorme. Geisler e Ower, não sei pronunciar assim muito bem, afirmam que o corpo só será despertado no dia da ressurreição. Então eles creem que, diferente de nós,
eles creem que a pessoa, quando morre, a sua alma fica dormindo, ela fica em sono profundo até a volta de Jesus Cristo e esses serem acordados, despertados e for ter conjunto aí com o próprio Jesus nos ares. E aí a gente vê justamente isso na canção do Leonardo Gonçalves, quando ele está cantando lá e fala: acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se. Então, talvez você não tenha nem prestado atenção nisso, mas ele fala acerca de uma doutrina deles. Mas aí depois a gente pode falar aí, pode conversar um pouco aí a respeito de canções adventistas e tudo, certo? Mas é algo que, de toda a canção do Leonardo Gonçalves, é algo que a gente pode, eu não sei se a palavra desconsiderar seria uma palavra correta, né, no sentido que eu queria aplicar, mas até agora a gente poderia abafar essa questão do despertar, né? Até porque a gente pode sim também considerar essa questão do despertar como sendo despertar um novo corpo, né? Em um outro sentido aí que não seja o sentido literal. Mas é isso, aí eles usam aí Eclesiastes 9:5, a contestação aqui embaixo, certo? Vocês podem olhar depois, caso você queira aí os slides. E aí a gente está indo aqui agora para o segundo ponto, que é o destino final dos ímpios, né? Tem uma figurinha aí do Kel sumindo, desaparecendo. E o que significa destino final dos ímpios? O que acontece é que eles acreditam justamente no aniquilacionismo. Eles acreditam no aniquilacionismo. E o que é o aniquilacionismo? É a mortalidade da alma, assim, de forma resumida. Quando a pessoa morre, né, a pessoa que não crê em Cristo Jesus, que não foi alcançada pela... Não é que não foi alcançada pela obra da redenção, enfim. Essa pessoa vai para o inferno, né, e essa pessoa sofre um pouquinho lá, e depois a sua alma desaparece, né, ela some aí, foge, enfim, só some, pronto, some. É difícil até a gente imaginar isso, mas ela some. Igual o Kel aí que tá aparecendo aí, eu não sei se esse é o Ken, não sei se é o Kel, acho que é o Kel, tá desaparecendo aí. Então acontece isso, certo? E tem aqui Spicer, acho, Spicer, ele acreditava, né, tem lá em Van Balen, 1980, e ele acreditava que o universo seria limpo quando estiver terminada a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Então ele crê no universo Satanás e todos aqueles que receberam a marca da besta, todos aqueles que não foram alcançados pela salvação de Cristo, quando estes forem lançados no lago de fogo e enxofre, eles irão desaparecer, e aí por conta disso vai ter um universo limpo aí de toda a maldade, certo? Então ele crê nisso e sustenta justamente o aniquilacionismo. Tem a contestação aqui embaixo, porque nós cremos que quando a pessoa morre, a própria palavra fala que você pode ver que nos textos ali, nos versos de contestação ali, você pode ver o próprio Jesus falando acerca do tormento eterno, certo? Tormento eterno, lago de fogo e enxofre, onde o fogo não para, enfim, não para, fogo eterno. Assim como para os salvos há a vida eterna, assim para os não salvos há a perdição eterna. Por que para os que não foram salvos eles seriam aniquilados? Porque isso na verdade seria apenas um favor que o próprio Deus estaria fazendo a eles, porque eles iriam sofrer ali um determinado período, depois só iriam desaparecer e não iriam mais sofrer, certo? Mas a própria palavra fala, o próprio Jesus fala acerca do tormento eterno, certo? Então, passando aqui, pronto. Então, agora os assuntos começam a esquentar um pouco mais. Já são coisas que a gente não costuma tratar tanto, não costuma debater tanto, né? Analisar tanto. Mas vamos falar aqui algumas coisas aqui acerca desse remanescente. O remanescente, o que significa isso? A gente do grupo dos CITES, a gente estava falando agora, falando não, a gente estava tendo um estudo acerca da carta de Romanos, e a gente tratou desse assunto aqui, desse remanescente, né? A gente tratou aí de quem é esse remanescente, em Gálatas vai explicar quem é esse remanescente, em Romanos capítulo 11, 10 ou 11, se eu não me engano, ele vai tratar acerca do remanescente, eu acho que é o 11, ele vai falar do remanescente, não, eu acho que é o 10. Ou 10 ou 11, enfim. Vai tratar desse remanescente, a gente estava estudando sobre isso. Mas para eles, sim, sendo direto, o que significa esse remanescente para eles? Eles se auto-intitulam povo remanescente, ou seja, a única igreja verdadeira. Se eu não me engano, os Mormons ou os Testemunhos de Jeová, eles criam nisso aqui também, certo? Eu não me lembro qual dos dois é. E aí tem um comentário aqui embaixo,
uma citação deles também, sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada por Deus, a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, certo? Então eles falam aí contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente. Então nós, outras igrejas, outras religiões, enfim, qualquer outra pessoa que não seja adventista, certamente não está cumprindo os mandamentos, não está guardando os mandamentos de Deus, não está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, por isso certamente iria para o inferno, não iria ser salvo, porque não é o povo remanescente. Então, eu coloquei um questionamento aqui embaixo, né, falando a respeito disso, trazendo de certa forma um questionamento, né, uma contestação. Será que existe exclusividade da salvação a uma igreja local? Certo? E aí a gente vê que não. Por exemplo, nós que, por exemplo, somos da Canaã, né, pelo menos a maioria aqui, não sei se tem outras pessoas de outras igrejas, denominações, São Batista, enfim. Mas o que acontece é que eu não posso chegar e falar assim, olha, Deus vai salvar apenas a Canaã. Isso seria não só um egoísmo, mas seria uma heresia assim do tamanho do mundo. Eu falar dessa exclusividade acerca da salvação, porque Deus veio para salvar, você pode ver em Apocalipse, salvar todo o povo de toda língua, tribo, nação. Gente, não é porque eu sou da Canaã que toda a Canaã vai ser salva. Não é porque eu sou dos evangélicos que todos os evangélicos vão ser salvos, no sentido de que, por exemplo, um católico vai ser salvo, né? Então, assim, são coisas que quem somos nós para julgar, né? Para dar essa decisão, para dar esse juízo. Porque até o próprio ladrão da cruz, Cristo nos ensinou que o próprio ladrão da cruz, que estava na cruz ali, que estava nos suas últimas horas, minutos de vida, aconteceu que ele foi salvo. Cristo falou assim, olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, é aquela coisa, quem somos nós para julgar, né? Mas a gente não pode dizer que apenas por exemplo, os pentecostais vão ser salvos, os batistas, só os batistas vão ser salvos, só os que são presbiterianos vão ser salvos, só os metodistas vão ser salvos. Quem somos nós? Então, não existe essa questão de exclusividade da salvação, é uma coisa que, enfim, envolve coisas muito mais profundas. E aí, gente, aqui é onde a coisa esquenta mesmo, certo? Acerca desse juízo investigativo. Eu quero muito que vocês prestem atenção agora, a gente está conseguindo aqui ser pontual. Tem só mais alguns slides aqui, na verdade, alguns tópicos, né? Mas a gente está conseguindo ser bem direto aí. Eu quero muito terminar aí no máximo, sim, daqui a 20 minutos, 15 minutos no máximo, certo? Então, preste atenção. Juízo investigativo. O que é isso? A obra de Cristo não foi consumada na cruz do Calvário porque Cristo entrou no santuário para purificá-lo apenas em 1844. Vocês se lembram que no começo, quando a gente estava falando aqui a respeito do começo do movimento, da criação do movimento, teve o movimento millerista, né, liderado, né, pelo próprio Guilherme Miller. E o que aconteceu é que ele previu aí que Cristo ia voltar, deu uma data aí do advento e não aconteceu. E aí deu a segunda data, porque ele disse que tinha errado, que foi justamente 1844. E aí chegou o Edison, sendo porta-voz de um grupo de pessoas, falando assim, olha, você acertou a data, mas errou o local. E esse local não era na Terra, era justamente no céu. E essa volta de Jesus no céu, que estou querendo falar céu, entre aspas, na verdade é um santuário que está no céu. E ele foi, em 1844, ele voltou, ele saiu do seu trono, eles creem nisso, e ele foi purificar o templo. E aí, o que é esse purificar o templo? O que significa isso? Vamos ver aqui. Mas a obra de certa forma, assim, resumindo, assim, de uma forma bem geral, vamos ler mais uma vez aqui o primeiro tópico. A obra de Cristo não foi consumada na cruz do Calvário, porque Cristo entrou no santuário só depois para purificá-lo apenas em 1844. A gente vai ver agora o que significa esse purificar. Tem um texto aí amarelo, né, que é mais um comentário que está nos escritos de White, né, o grande conflito, página 481. Em 1844, Cristo entrou no mais santo lugar do santuário celestial para terminar o trabalho de expiação preparatória de sua vinda. Gente, olha aqui para mim agora, por favor. Eu não sei se você entendeu ainda o que significa esse juízo investigativo, certo? Eu não sei se você entendeu ainda, se você chegou a compreender
o que esse juiz investigativo está falando, mas eu quero que vocês prestem atenção para mim agora aqui, para mim. Olha o que está dizendo aqui nesse comentário. Para terminar o trabalho de expiação preparatório da sua vinda. Gente, primeiro, o que é essa expiação que está falando aqui? É a obra de Cristo na cruz, que está pagando pelos nossos pecados. Gente, o Eric falou aí, eles creem que a cruz não foi suficiente. Eles creem que a cruz não foi algo, como é que eu posso dizer, suficiente, não foi algo que Jesus pagou de uma vez por todas. Eles creem que a expiação ali foi quase completa, e aí só depois de, eu acho que quase 2 séculos aí, só depois de uns 2 séculos que Jesus voltou para purificar o templo e completar o trabalho da sua expiação. Gente, meu Deus, isso é loucura pra gente que crê em Cristo, e não só assim, crê em Cristo, mas conhece a palavra de Deus, conhece acerca do sacrifício de Cristo, da suficiência do sacrifício de Cristo, da cruz do Calvário. De certa forma, eles estão querendo diminuir, abaixar a eficácia da cruz de Cristo. Isso, gente, é algo absurdo. Então é algo que a gente não pode nem aceitar uma ideia dessa. E talvez você nunca tenha ouvido falar acerca desse juiz investigativo, e é por isso que eu quero frisar um pouco nele aqui, quero dar uma ênfase maior nele, porque é um dos pontos assim que caracterizam muitos adventistas, certo? Então, fala aqui no terceiro ponto, né, tentar esse juiz investigativo aí, ele tenta remediar a grande gafe profetizada por Billy, que é justamente na segunda vez que ele profetiza que Cristo ia voltar em 1844, ele não volta, e aí surge um movimento lá na época para tentar remediar aí essa grande gafe, dizendo que Jesus voltou não para a terra, mas pro santuário celestial lá, e lá ele foi purificar o templo, enfim, terminar a sua obra da expiação. E aí, tendo esse ponto aqui, é um juízo pré-advento antes da sua vinda, né? Então, ele iria entrar no santuário para purificar os nossos pecados, no santuário celestial, terminar a obra da expiação antes da sua vinda. E aí tem alguns outros comentários aqui que estão em amarelo, né? Se os servos de Deus não entenderem o juízo investigativo, será impossível exercer a fé que é essencial nesse tempo. Dando continuidade aí acerca dos pecados da humanidade, gente, preste muita atenção nisso aqui, o que significa isso. Satanás teve um papel importante na salvação do homem, levando seus pecados. Gente, é sério isso aqui, ó. Eu não estou falando aqui algo além do que está escrito, algo além do que eles falam, certo? Presta atenção. Eles creem que Satanás teve um papel importante na salvação do homem, levando seus pecados. E como é que isso aconteceu? E aí eu coloquei aqui justamente bode expiatório e bode emissário. O que significa esse bode expiatório e o bode emissário? Em Levi tem aí as referências, eu não vou abrir e ler, porque enfim, quero terminar, ser bem objetivo aqui. O que é que diz nessas referências? O bode expiatório, a diferença dele para o bode emissário, é que quando iria se oferecer um sacrifício, né, eles matavam o bode expiatório, que era o que morria pelos pecados do povo, da nação de Israel, e o bode emissário era o que era colocado as mãos, o sacerdote colocava as mãos sobre ele, sobre esse bode emissário, e esse bode emissário era expulso ali do meio do arraial, era expulso ali da presença dos israelitas, para que esse bode emissário aí levasse consigo os pecados da humanidade. Então o bode expiatório é o que morre pelos pecados da nação de Israel, e o bode emissário é o qual o sacerdote colocava as mãos sobre esse bode, colocava os pecados sobre ele, e esse bode saía como se fosse esse bode emissário levando os pecados desse povo para longe mesmo, certo? E eles creem que Cristo foi apenas o bode expiatório, e o bode emissário foi justamente Satanás. Então Satanás, eles creem que teve um grande papel na salvação do homem. E aí tem um comentário aqui embaixo, no grande conflito também de Ellen White. Ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus, ou seja, depois da obra da expiação, depois de terminar a obra da expiação, né, no santuário celestial, o que acontece aqui na presença de Deus e dos anjos do céu e dos exércitos reunidos serão postos sobre Satanás os pecados do povo. E aí eles trazem a referência da alusão de quando Satanás for
lançado por Deus no lago de fogo e enxofre, Deus vai colocar os pecados sobre Satanás e ele vai queimá-lo no inferno com todos os pecados da nação. E aí eu pergunto, por que que isso é um absurdo, certo? Aqui eu coloquei nos outros slides aqui a explicação, né? Eram colocadas as mãos sobre o bode emissário, todos os pecados da nação de Israel eram colocados sobre ele. E o bode saía andando lá para o final do deserto, que simbolizava os pecados sendo levados. Diz aqui, ó, Jesus só morre para pagar o preço, mas Satanás é que leva os pecados para a perdição eterna. Gente, isso é um absurdo, porque tem aí a contestação embaixo. Você pode ver em Isaías 53, versículo 4 e 5, e Isaías 53, versículo 12, ainda mais de forma mais precisa, que Cristo não só foi o bode expiatório, mas também um bode emissário. Cristo levou consigo as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. E ele levou consigo na cruz e lá nos reconciliou com Deus. Então aí tem aí a contestação, você pode ir lá pesquisar depois, espero que tenha dado para entender por que é que eles creem e por que que não é verdade, porque é um absurdo, gente, falar que Satanás teve um peso... Porque assim... Se você for colocar aqui, de fato, crer nessa doutrina aqui, na doutrina aqui dos pecados da humanidade, né, desse bode emissário aqui, você crê que você tem que dar 50% de crédito ao diabo, ao Satanás. Por quê? Porque se Cristo foi somente o bode expiatório, o outro bode são dois, você divide aí, 100% dividido para dois dá 50%, metade, você está dando 50% dos créditos da sua salvação para Satanás. Isso é um absurdo. Vou passar aqui. Pronto, lei moral e lei cerimonial, certo? Eu queria muito que vocês prestassem também. Enfim, porque assim, gente, é importante que nesse seminário, enfim, é um seminário. Nesse estudo aqui acerca dos adventistas, é importante a gente frisar cada ponto. Por quê? Porque não é necessariamente uma distância assim, muito grande das escrituras sagradas. Eles se aproximam muito. Eles usam textos bíblicos para confirmar o que eles falam. Eles usam textos bíblicos para darem fundamento ao que eles estão falando, que eles estão pregando. Então, é importante ainda mais a gente prestar atenção aqui nessas questões de doutrinas adventistas, porque a gente não só aprende a se defender contra os ensinamentos adventistas, mas também a fortalecer aquilo que nós cremos, detalhes, pontos que nós devemos ainda mais fortalecer, para que possamos entender ainda mais a verdade do Evangelho, para que nós possamos ainda mais entender em que consiste o Evangelho, a palavra de Cristo, enfim, reforçar esses princípios bíblicos em nosso coração, certo? Acerca da lei moral e cerimonial. Eles dizem aí que existe uma diferença entre a lei moral e a lei cerimonial, e em que consiste, assim, em poucas palavras, a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral para eles são os 10 mandamentos que Cristo deu no Monte Sinai para Moisés, nas tábuas de pedra. E a lei cerimonial, que seria justamente as leis que foram dadas por Moisés, assim, entre aspas, acerca, principalmente você vê isso no livro de Levítico, acerca de rituais, de cerimônias, de festas, acerca da Páscoa, enfim, todo esse cerimonial, tabernáculo, enfim, todas essas coisas faz parte da lei cerimonial para eles, e eles creem que há uma divisão aí entre lei moral e lei cerimonial. E aí, dando continuidade aqui, eles dizem que a Bíblia... Nesse segundo ponto que eu já coloquei uma contestação já, né? A Bíblia não tem a mesma preocupação que os adventistas em fazer a divisão da lei. A Bíblia, o próprio Jesus, quando vai fazer referência à lei, não acha necessidade, não só não acha necessidade, mas também não tem essa preocupação de dividir, porque é a mesma coisa. A Bíblia trata de lei de Moisés ou lei do Senhor. E quando a Bíblia trata de lei de Moisés ou lei do Senhor, está tratando das duas ao mesmo tempo, da lei como um todo, do Pentateuco. E aí, a gente pode ver essa contestação aí nos versos que é aí embaixo. E aí embaixo diz o seguinte, aqui, ó. Assim Jesus respondeu, usando em Mateus 22, 35 ao 40. Queria muito abrir, mas está passando o tempo aqui, certo? Mateus 22, do 35 ao 40, é quando os fariseus chegam para Jesus e falam assim, Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento? Né? E eram pessoas peritos na lei. E aí Jesus fala assim, olha,
Jesus usa o texto de Deuteronômio, aqui, ó, Jesus usa o texto de Deuteronômio 6 e 5 para dizer que amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento. E usa o texto de Levítico 19 e 18 para dizer ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí continua aqui esse último comentário. E não usou nenhum dos mandamentos do decálogo, esclarecendo-nos assim que todo o Pentateuco é denominado lei de Moisés, excluindo a ideia da separação da lei. E você vê isso, que Cristo afirma isso, né? Que todo o Pentateuco é denominado lei de Moisés, que Cristo usou referência de Deuteronômio e Levítico, que fazem parte do Pentateuco. E eu acho que é no verso 40 que fala assim, e isso sustenta toda a lei e os profetas, certo? Isso resume toda a lei e os profetas. Então, Jesus resume toda a lei e os profetas nisso, ou seja, mais uma vez trazendo a alusão aí de que não há essa separação. Passando aqui, pronto, gente, aqui, ó, esses slides aqui, eu coloquei com os comentários acerca para a gente entender melhor o que significa a questão da lei, certo? Eu queria pelo menos ler aqui com vocês, para que vocês possam entender como que funciona a lei de fato, né? Será que a lei é boa? Será que não? Eu coloquei aqui, ó, devemos então rejeitar a lei? Ela não serve mais para nada, mas não foi o próprio Deus quem instituiu a lei. Para que serve a lei afinal? Então, assim, são perguntas que surgem, né? A gente às vezes está estudando, está lendo alguma coisa ali, e aí surgem coisas como essa a respeito de lei, e os adventistas creem muito lá na lei moral, e são pessoas que se baseiam assim na lei, que obedecem a lei, assim, tentam obedecer a lei fielmente. E pra gente, né? Será que a gente deve obedecer também às leis? Será que não? Será que a lei não serve para nada? E aí eu coloquei alguns comentários aqui para que vocês possam entender melhor como que funciona essa questão da lei. Coloquei aqui. A palavra traduzida lei significa ensino entre aspas. Esse aspas aqui depois eu explico para vocês. Foi um erro aqui, certo? A palavra traduzida lei significa ensino. Aí o ensino é entre aspas. Ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento no Antigo Testamento. O uso por Paulo, aqui tem um ponto, né, que eu errei também. Enfim, depois eu explico por que eu errei essas coisas aí. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do concerto mosaico. A respeito dessa lei, Paulo declara várias coisas. E aí, quais são as coisas que Paulo declara a respeito da lei? Ele fala o seguinte: ela foi dada por Deus, de fato, por causa das transgressões, a fim de demonstrar que o pecado é a violação da vontade de Deus. Então, o principal intuito da lei é mostrar que o pecado é a violação da vontade de Deus, para que as pessoas pudessem ter um relacionamento mais íntimo e mais puro, mais santo com Deus. Então, Deus precisou mostrar o que era errado para que essas pessoas pudessem ver o que as afastavam de Deus. E aí continua aqui. E despertar os homens a verem sua necessidade de misericórdia, graça e salvação em Deus em Cristo. Então, eu sempre falo muito e penso muito a respeito disso, de que uma das maiores importâncias da lei, que a lei é muito importante para nos mostrar o quanto somos pecadores e o quanto nós necessitamos de misericórdia, graça e salvação de Deus em Cristo. Então, de vez em quando eu falo também que o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento, né? Enquanto que o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento e o Novo Testamento, por sua vez, explica o Velho Testamento. Então a lei ela aponta para Cristo no sentido de que ela nos mostra a necessidade, nos revela a necessidade de ter um Salvador. Porque se for só pela obediência da lei, nós estamos perdidos, né? Estamos sem nenhuma esperança. E aí ela nos mostra a necessidade de misericórdia, graça e salvação. O segundo ponto aqui, embora o mandamento fosse santo, bom e justo, era inadequado porque não conseguia transmitir vida espiritual nem força moral. A lei funcionou como um aiô, ou tutor do povo de Deus, até que viesse a salvação pela fé em Cristo. Então, a lei foi necessária e importante para nos conduzir como um tutor do povo de Deus, até que viesse a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, a lei foi conduzindo o povo, conduzindo aqui, ó, não faz isso e tal, até que viesse Cristo e ela deixasse de ter o seu peso, deixasse de ter a sua morte. E aí a gente vai já falar a respeito disso, certo? É por isso que a gente fala, por exemplo, do Velho e do Novo Testamento, né?
quando a gente fala de nova aliança, né, velha e nova aliança, a gente fala de novo relacionamento com Deus. Antigamente, no Novo Testamento, o povo de Deus se relacionava de certa forma com Deus, enquanto que no Novo Testamento, quando veio a graça, quando veio Cristo, nós passamos a participar da nova aliança que Paulo constantemente vai falar. E essa nova aliança diz respeito justamente a um novo relacionamento que nós temos com o Senhor, com o Eterno. E aí, nessa função, a lei revelou a vontade de Deus para o comportamento do seu povo, proveu o sacrifício de sangue para cobrir os pecados do seu povo e apontou para a morte expiatória de Cristo. E aí, enfim, tem um outro comentário aí muito bom que enfim, vocês podem ler depois. E aí tem os outros 2 comentários aqui. A letra mata. O que significa dizer a letra mata? Não é a lei nem a palavra de Deus escrita em si mesmas que destroem. Trata-se, pelo contrário, das exigências da lei que, sem a vida e o poder do Espírito Santo, trazem condenação mediante a salvação em Cristo. O Espírito Santo concede vida e poder espiritual cliente para... não sei se foi essa palavra que eu quis colocar, enfim, para que este faça a vontade de Deus mediante o Espírito Santo, a letra da lei já não mata. Então, tem um outro aqui, né? Mortos para a lei. O que significa dizer isso? Nós estamos mortos para a lei. Nós devemos estar mortos para a lei. O que significa dizer isso? Já não dependemos mais da lei e dos sacrifícios do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Fomos alienados da antiga aliança, da lei, e unidos a Cristo para a salvação. Devemos crer em Jesus, receberam seu Espírito e sua graça e, assim, receber o perdão, ser regenerados e capacitados para produzir frutos para Deus. Então, de certa forma, estou falando a respeito da diferença das alianças, do nosso envolvimento com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Gente, esses comentários aqui, gente, estão meio errados aí, porque eu descobri num documentário do Google, né, como se fosse um Word que ele digita lá por meio de voz, né, e aí eu fui digitando, aí acabei nem prestando atenção, e eu fui falando, e ele foi começando a anotar lá, sem eu precisar escrever nada, só que aí surgiu aí esses erros aí, talvez não tenha entendido muito bem a minha voz, e aí esses erros aí, então desconsiderem, certo? Dando continuidade aqui a respeito do sábado, e aqui a gente já está encerrando, a gente está falando já do último ponto, para a gente estar dando encerramento aí ao nosso estudo acerca de seitas e heresias sobre os adventistas. O sábado é uma lei que marca distintivamente o adventismo, né? Qualquer adventismo que você for ver, ou enfim, for conversar, eu tenho uma madrinha que é adventista, ela, de vez em quando ela chega para mim, ela começa a conversar, tenta me convencer a respeito do sábado, tenta me convencer a respeito da necessidade da lei. Então, antes de falar do sábado, eu preciso que vocês entendam e compreendam que não há divisão de lei moral e espiritual. A partir desse momento, de você ter entendido essa diferença, na verdade que não há diferença, a gente pode vir aqui para a questão do sábado, para ficar algo mais esclarecido para a gente. Foi estabelecida por Joseph Bates, e aí eu coloquei aqui ponto, visão de White da Arca da Aliança. Essa visão de White aqui da Arca da Aliança aqui, no começo ali do movimento, tudo, um pouco depois, se eu não me engano, foi um pouco depois da visão de Miller, né, de 1844, White teve uma visão da Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança abria, e ela via as tábuas da lei e o quarto mandamento da lei destacado como uma auréola de luz bem grande, e destacado lá, guardeis o vosso sábado, guardeis o sábado, enfim, ela via ali, nessa visão que ela teve, o sábado destacado lá, e ela começou a ter esse costume, levantar essa doutrina a respeito do sábado, de guardar o sábado, enfim, de guardar a lei moral, de obedecer à lei moral de Deus, certo? E é o que significa. E tem aqui um comentário embaixo de White, 2003. A guarda do sábado é sinal de lealdade para aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. A mensagem que ordena aos homens adorarem a Deus e guardar seus mandamentos apelará especialmente a que observemos o quarto mandamento. Dando continuidade aqui, certo? A guarda do sábado foi feita exclusivamente com o povo de Israel no Monte Sinai.
se houvesse necessidade de guardar esse dia, seria também obrigatório guardar a Páscoa, uma vez entendendo que não existe distinção entre lei cerimonial e moral. Por quê? Olha, presta atenção. Precisamos entender que não existe distinção de lei moral e espiritual. Quando nós entendemos que não existe distinção do sábado. Por quê? Porque se o sábado... Porque assim, nós cremos também que o sábado foi feito exclusivamente para o povo de Israel no Monte Sinai. E que nós não necessariamente devemos praticá-lo também, guardá-lo também, assim como o povo de Deus guardava. Por quê? Porque se nós fizermos isso, também temos que fazer não só guardar a Páscoa, mas também todos os outros cerimoniais e que o próprio Moisés instituiu ali para o povo de Deus. Por quê? Porque tudo é lei. Se tudo é lei e nós obedecemos o sábado, que a priori foi dado apenas aos judeus, ao povo de Israel, nós também temos que guardar as outras coisas, porque tudo é lei. Certo? Mas é justamente por isso que nós vemos nos slides anteriores que a lei serviu até que Cristo viesse, até que a graça viesse, até que chegasse o tempo da graça. Então nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo do ministério da lei, porque a lei gera morte, gera condenação, traz o pecado à tona, mas a graça traz salvação. E aí é justamente o que diz isso. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Tem um comentário aqui, né? Que em Gálatas, Paulo mostra que as pessoas que estavam sujeitas à lei de Moisés no passado não permanecem subordinadas a esse aiô, ou seja, a esse tutor. Ele afirma que a lei cumpriu sua função temporária. Por isso, ela não tem o mesmo domínio depois da chegada da fé em Cristo. Ele disse, né, no versículo na Bíblia, lá em Gálatas 3, 23 e 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de tutor, o aiô, para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aiô, ao tutor. O aiô representa a lei revelada através de Moisés, os 10 mandamentos, e diversas outras regras dadas aos judeus, que é justamente a lei cerimonial que eles dizem, né? A fé representa o Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas da salvação em Cristo já foram reveladas e ninguém precisa guardar as leis do Velho Testamento. Os religiosos, mais outras questões aqui que fortalecem a abolição de guardar esse negócio de guardar o sábado ser obrigatório. É justamente o fato de que os religiosos fariseus criticavam Jesus por não guardar o sábado, assim como Paulo repreendeu duramente os crentes da Galácia, que, aprisionados pelo legalismo judaico, guardavam esse dia. Mas aí que tá. Gente, se a gente for ler Romanos 14, certo? Se a gente for ler Romanos 14, a gente vai entender que Paulo ele traz essa ideia, e não só em Romanos 14, mas outra passagem que eu me esqueci agora, que me faz de memória. Paulo fala que ninguém vos julgue, eu acho que é em Colossenses, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, por guardar um dia, por comemorar um determinado dia. E em Romanos capítulo 14, Paulo diz também que não julgue seu irmão se ele considera um dia mais importante que o outro, não julgue seu irmão se ele come determinado alimento, você não come, não julgue, porque se um come determinado alimento, esse faz para a glória de Deus, e o que não come, esse faz para a glória de Deus. O que guarda um dia, sendo mais especial que os outros, o faz para a glória de Deus. O que não faz, que não guarda nenhum dia assim especial para Deus, o faz também para Deus, enfim, não vos julgue, né? Então, assim, o problema não está nem em eles crerem no sábado, guardarem o sábado, assim como não há nenhum problema qualquer um querer guardar aqui como nós guardamos, assim, por acreditar, por ter conhecimento das escrituras sagradas, nós guardamos o domingo. Sei lá, você podia guardar qualquer outro dia, terça, quarta, segunda. Eu acho que ninguém ia guardar segunda, né? Mas enfim, sexta, né? Sei lá, sábado, domingo, qualquer dia. Porque não importa o dia que você guarda, você faz para o Senhor. O problema está em eles tornarem isso absoluto, tornarem isso obrigação, que se você não guardar o sábado, você estará condenado no inferno. E não só isso. Olha o que eles creem aqui. Eu coloquei aqui nesse segundo ponto o seguinte: estamos aceitando a marca da besta, por quê? Vamos ler aqui o comentário que está na Bíblia Comentária dos Adventistas, na volume 7, página 980, página 102.
Olha, eu coloquei 2 páginas ali. Não, esquece essa página 102 aí, se vocês forem querer ver a referência, é na página 980. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Gente, olha aí, o anticristo, tempo lá de Apocalipse e tal, e aí fala sobre a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Gente, meu Deus, meu Deus. Eu acho que não preciso mais falar nada, né, aqui. Eu acho que esse próprio comentário aqui da Bíblia deles, comentado por eles, já diz tudo. Eles dizem que nós recebemos a marca da besta a partir do momento em que nós guardamos o domingo. Assim, totalmente distorcida a palavra de Deus, a partir do momento em que a Bíblia diz não vos julgueis pelo comer ou pelo beber, mas, enfim, aqueles que guardam, aqueles que não guardam, os fazem para a glória de Deus. Então, essa é a questão. Não é nem o tanto deles guardarem o sábado, eles podem guardar, podem guardar assim outros dias, mas o que acontece é que eles não podem demonizar qualquer outro que pense diferente, que é o que eles fazem. Dizem que a gente não só, consequentemente, não vai ser salvo, mas diz também que a gente está recebendo a marca da besta a partir do momento em que nós observamos o domingo, guardamos o domingo. Como eles também dizem em um outro comentário aí, que está aqui na página 102 do livro Religiões, Seitas e Heresias, da IBAD, certo? O Seminário Teológico aqui da Canaã. Na página 102 tem um comentário lá que falando também que nós adoramos a Igreja Católica, estamos subordinados, damos honra a ela, mais ou menos assim, quando nós guardamos o domingo, certo? Então, gente, bem rápido aqui, deixar aberto para as perguntas. A apresentação final aí, ó, tem o The End aí, o fim. O Gustavo perguntou aí, nós guardamos o domingo? Assim, Gustavo, o guardar o domingo que eu quis falar é me referindo, por exemplo, ao domingo que nós consideramos assim um dia de adoração. Por exemplo, sei lá, eu, por exemplo, quando estava afastado da igreja, sei lá, eu ainda estava começando a ir para os cultos, eu falava assim, eu vou para o culto hoje porque hoje é domingo e tal. Então o dia de domingo acabou sendo um costume, talvez a gente tenha nem percebido. E não é que a gente guarda o domingo assim como eles guardam o sábado, meu Deus, e o domingo é o especial, que você não guarda. Não, é mais uma questão que a gente acabou que pegando com o tempo, né? Essa questão do domingo. Mas também tem os comentários, umas passagens que sustentam a guarda do domingo, certo? A guarda do domingo, eu quero falar, é essa observância do domingo, mas o problema não está... deixa eu explicar melhor. A partir do momento em que eu falo que nós cristãos guardamos domingo, assim, no sentido de que as pessoas hoje em dia, elas consideram domingo assim como, sei lá, ter o dia de culto, o dia de culto só vai pro dia de domingo e tal, né? Então tem esse costume, mas não é só simplesmente um costume. É algo que também é sustentado pela Bíblia, coisas que acontecem no domingo, no primeiro dia da semana. Mas a nossa diferença, se eu falar de nós guardarmos o domingo, a nossa diferença para os adventistas é que nós não demonizamos isso. Nós não dizemos, se você crê em guardar o sábado, você está condenado para o inferno. Se você não guarda o domingo, você vai para o inferno. Se você não guarda o domingo, se você não guarda o sábado, se você não guarda a terça, você recebeu a marca do anticristo. Não, nós não cremos dessa forma. E eu acho que essa é uma grande diferença aí de nós para os adventistas, certo? Principalmente nesse ponto. Porque, de novo, guardar o sábado não é o errado. Errado é demonizar aqueles que pensam que guardam um outro dia, certo? Então, gente, é isso, certo? Eu espero que tenha dado para entender aí o que eu queria passar para vocês. Sim, explica, acho que esse aqui, explica Mateus 5, 17 e 20. Vamos ver lá o que diz Mateus 5, versículo 17 e 20. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 5. E 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. De fato, olha, isso aqui você pode ver justamente esse não veio abolir, mas veio cumprir a lei. O que acontece é que, pronto, olha, eu vou fazer uma ligação desse texto aqui com um texto que a gente estava estudando no grupo aqui do CITES, nas nossas reuniões, que é o texto de Romanos 4, certo? Vamos lá.
O que significa isso? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Primeiro que a gente pode aí trazer esse cumprir a lei, como, por exemplo, a gente falou que como a lei, né, o Antigo Testamento ele aponta, ele é uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele aponta para o Novo, o Velho Testamento ele aponta para o Novo Testamento. A gente pode falar, por exemplo, que todos os princípios, todas as ordenanças a respeito de sacrifício que foi posto justamente por Moisés, que é o que eles chamam de lei cerimonial, tudo isso apontava para um sacrifício definitivo, certo? Tudo isso apontava para um sacrifício definitivo. Um cordeiro imaculado, um cordeiro que não tinha mancha. E esse sacrifício definitivo, respeitando a lei de Moisés, foi morto pelos nossos pecados, certo? Então, toda a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E aí o que acontece? A lei foi cumprida por Cristo Jesus. E em Romanos 4 fala a respeito da justificação mediante a fé. E aí o que significa Jesus ter cumprido a lei e o que tem a ver com a justificação pela fé. Tem um exemplo que eu tinha pensado uma vez e eu nunca mais falei a respeito dele, que é, por exemplo, lá em casa, vamos dizer que você está na sua casa, tem você, um irmão e sua mãe. Seu pai sai para trabalhar, enfim. E aí sua mãe está em casa e tal. E aí ela fala assim, filho, sei lá, vão limpar a casa. E aí tem vocês dois. Só que você não limpa a casa, certo? Você, na verdade, acaba que bagunçando a casa, você deixa a casa mais bagunçada e tal. E aí o seu irmão vai e organiza toda a casa, né? Na verdade, ó, retornei um pouquinho. Aí vocês bagunçam a casa e tal, e aí a mãe de vocês deixa vocês fora de casa. Eu sei que isso não é nem possível, mas vamos dizer que vocês são expulsos de casa e a mãe de vocês fala assim, olha, vocês dois, por conta de ter bagunçado, vocês só vão poder entrar na casa de novo quando vocês limparem a casa, enfim, deixarem tudo organizado. Só que o seu irmão não fez nada, tá só quieto, parado, dormindo, e você bagunçou a casa todinha. E aí o que acontece? Seu irmão vai lá organizar a casa todinha, deixa bem limpinha, e a mãe de vocês fala assim, pronto, pode entrar. Você não fez nada, você não fez absolutamente nada, mas você foi justificado por algo que outra pessoa fez por você. Então, o que é a justificação por fé? É como se... você pode ler aqui no capítulo 4 de Romanos que você vai entender o que significa essa justificação por fé. Nós fomos justificados cumprindo toda a lei de Deus pela fé. O ministério da graça, o ministério da fé. E quando nós cremos em Cristo Jesus, os nossos pecados, as nossas falhas são colocadas sobre ele, porque ele levou sobre a cruz do Calvário, e a justiça dele, ele colocou-a em nós. E aí nós somos considerados justos diante de Deus. Eu acho que era isso que eu tive para responder. Eu não sei se era isso que ela tinha perguntado também. Ei, Gabriel, a Ruth queria fazer uma pergunta. Isso, se quiser abrir o microfone, pode abrir, ou quiser comentar. Não, Gabriel, paz do Senhor, tudo bom? Paz. É um prazer estarmos aqui. Eu sou a Patrícia, a mãe da Ruth. E sexta-feira a gente se junta, fica bem pertinho da outra para ouvir esse maravilhoso estudo, né? Eu só queria fazer uma observação a respeito do sábado, foi maravilhoso, certo? Mas eu queria fazer uma observação quanto às adventistas do sétimo dia. Eles têm, assim, uma forma de adorar muito essa ULG White. Tá? Eu conheço muitas amigas minhas que elas gastam muitas economias com compra de muitos livros, e eles não têm tanto tempo de ler a Bíblia, mas a literatura delas é demais. Então eu acho assim um absurdo, porque acaba esquecendo o maior livro, né? Porque ficam induzidas a ler muita literatura dela. E eu conheço outras amigas que realmente adoram a Ellen White. E esse é um ponto que eu queria frisar, porque esse estudo que a gente tem com vocês na sexta é muito importante, deixa a gente refletir, né? E você explicou bem, abriu bem aí. E eu queria refletir só sobre esse livro dela, sabe? Que eles são tão, assim, achegados ao Ellen White, que eles acabam direcionando a ela
e esquecendo que realmente não foi ela que morreu na cruz do Calvário, sim Jesus Cristo de Nazaré. Isso. E eu quero agradecer, porque toda sexta-feira estou aqui. E eu fico muito feliz por essa oportunidade, que eu gosto de aprender. Nunca eu sei tudo, né? E eu fico muito feliz mesmo. Obrigado pela atenção. E a paz do Senhor. Nada. Muito obrigado pela participação, viu? Pelo ótimo comentário que você fez. Benção. Ei, E realmente, gente. Gabriel, Oi, falando. Oi, Gabriel, sou eu, oi, tô desculpa. escutando. É só para reiterar Bem. mesmo, porque o comentário que a irmã fez vai combinar com o que eu vou dizer, então é por isso que eu interrompi, desculpa. É Quem só tá falando, que Tainara, é? eu tenho amigos é, eu tenho Tudo bem. amigos Vai, pode falar, amor. adventistas que estudam comigo. Eu tenho amigos adventistas que estudam comigo. E algumas coisas interessantes, que é reiterando com a irmã Patrícia, eu tive uma disciplina que é Psicologia da Saúde, e a gente tinha que escolher um país para apresentar o que era saúde para eles. Eu escolhi Israel e foi uma tarefa hercúlea, porque foi muita guerra espiritual para apresentar, mas eu consegui. Mas eu tive um amigo que escolheu o Adventismo. Quer dizer, ele não escolheu, ele era adventista e decidiu falar sobre o sistema de saúde deles. Um menino enfrentou uma sala cheia de estudantes de esquerda e não fraquejou em nenhum momento, ficou lá firme na frente, defendeu a teologia cristã, mas uma coisa que ele fez foi que ele falou muito pouco de Jesus e muito mais da Ellen White. Foi algo impressionante, que 1 hora e meia que ele deu aula, ele falou só dela. E ele disse que no último dia, como você falou da marca da besta, eles iam receber porque eles não iam eles iam ser perseguidos por causa que eles seguiam o sábado e iam ser perseguidos por aqueles que não seguiam, no caso, nós. E assim, é muito interessante porque eles têm uma teologia bastante boa. Um adventista ir numa sala cheio de ateu e esquerdista pregar sem vacilar um minuto é um ato que eu admiro, porque muitos dos nossos jovens não conseguem. Mas, ao mesmo tempo, é triste ver quanto empenho tem numa coisa que tem heresia, né? É ver o amor enorme que existe, que eles têm pela Ellen White, e ver que é heresia, porque eles falavam que a Ellen White deu muitas regras de higiene, deu muitas regras de comportamento, de conduta, eles têm uma obra missionária linda, mas é ver que é tudo esforço, talvez o senhor considere, eu não sei, mas é um esforço vão porque eles estão fugindo do alvo que é Cristo. Então é só para deixar para os meus colegas o comentário de que estudem como adventista, mas creia como um crente salvo. É isso. Imenso. É interessante demais ver. Obrigado, viu, Tenado, pelo comentário. Isso foi imenso. É incrível mesmo ver esse empenho que eles têm, né? Essa dedicação que eles têm em estudar, em defender aquilo que eles acreditam. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, está trazendo esse interesse de despertar, na verdade, esse interesse de buscar mais, para nós podemos, para que nós, para a gente poder defender a nossa fé naquilo que a gente crê, e não só que a gente crê, mas naquilo que está na Bíblia. O problema de muitas pessoas dos adventistas, na verdade, é que eles, querendo ou não, eles acabam aqui colocando os escritos de Ellen White acima das escrituras, ainda que não dizendo, ainda que não falando, eles acabam aqui estudando, enfim, acabam aqui colocando maiores esperanças, maior entendimento nas coisas de Ellen White, e acaba acontecendo que eles creem em que o Ellen White falou, e aí quando eles vão para a Bíblia, eles sempre tentam rearranjar os versículos, rearranjar as histórias ali, para fazer com que de certa forma se encaixe com o que White falou. Então aí acaba que complicando ainda mais aí. A respeito de Martinho Lutero, acreditava no estado inconsciente dos mortos, sono da alma. E até Calvino se opôs a ele. Sabe algo a respeito, Gabriel? Na verdade, eu nem sabia, de verdade mesmo, eu não sabia que Martinho Lutero acreditava nesse sono da alma, mas eu também sei que, se eu não me engano, Armino, né, tem uma disputa lá de Armino e Calvino, né, Armino, ele também acreditava nesse sono da alma, mas, enfim, é aquela coisa, gente, assim, quando eu falei aqui a respeito do sono da alma, são coisas que
como é que eu posso dizer? Eu não digo nem que não são muito graves, entendeu? É por isso que eu até passei aqui direto, porque assim, eu não sei como é que funciona assim, mas uma coisa é algo, pronto, é como falou, não é tão central, entendeu? Porque uma coisa é em relação aos dias, né, guardar um dia mais que o outro. Outra coisa é dormir, sono da alma, coisa que a Bíblia não ensina, né? Mas assim, outra coisa ainda é crer na como é o nome? O pré-advento aqui da justificação, quando o Cristo volta, eu esqueci aqui. É quando eles falam a respeito nas doutrinas dele, quando ele fala a respeito de remanescente, quando eles falam sobre o juízo investigativo, quando eles falam dos pecados da humanidade, entendeu? Então acho que são coisas muito mais centrais que nós devemos prestar ainda mais importância, como eu quis dar essa ênfase ainda maior, entendeu? Então assim, eu realmente não sabia essa questão aí, certo? A gente está encerrando aqui, realmente, são aquelas coisas. Há coisas sim que nós podemos buscar, podemos entender e podemos aceitar deles, certo? Assim como, por exemplo, a gente sempre pode pegar todas as coisas e reter o que é bom. Então você pode reter o que é bom dos mormons, dos testemunhos de Jeová, enfim, não sei como, né? Mas você pode reter alguma coisa que é bom, porque com certeza deve ter alguma coisa que é bom. Mas é aquela coisa, gente, nós estamos fazendo esse estudo apologético justamente para a gente entender o que de fato eles creem e para que a gente possa fugir desses falsos ensinamentos, dessas falsas doutrinas, dessas heresias mesmo que essas seitas pregam. Então, por isso que há a necessidade de nós termos esses estudos apologéticos, certo? Que a gente possa realmente discernir o que é e o que não é, o que está na Bíblia e o que não está, certo? Alguma coisa? Nathanael tem uma pergunta aí, Gabriel. Nathanael, se quiser abrir o áudio, viu? Pode falar, se quiser fazer algum comentário aqui para a gente estar encerrando. A gente está fazendo a última oração aqui. Nathanael, tá aí. Não, eu só queria saber que eu não consegui entender essa questão do vida eterno que tu estava explicando. Aqueles que seriam condenados por não ter seguido tais coisas, pela explicação que tu disse sobre os adventistas e sobre a nossa questão. Sobre o pensamento com relação às escrituras e dos adventistas. Pronto. Então, depois eu passo aqui se alguém quiser. Eu sei que está em Lucas aqui, cara. Realmente perdi aqui. Mas é uma passagem que Cristo fala a respeito daqueles que Cristo deu tal responsabilidade e esses que receberam tal responsabilidade não cumpriu com a sua função. E aí Cristo vai começando a falar que aquele a quem muito foi confiado, muito será cobrado, né? Então, quem foi muito confiado e não fez o que foi pedido, receberá muitos açoites. Esses açoites está se referindo de forma semelhante, de forma análoga, é como se fosse o galardão, né? Como no tribunal de Cristo. Nós crentes, todos os crentes que foram salvos em Cristo Jesus, vão ser salvos, vão para o céu, só que a recompensa, o galardão será diferente. Então, por exemplo, o Douglas pode ter, sei lá, um galardão muito maior do que o meu, sei lá, que é maior que o do Enzo, enfim, mas todos vão ser salvos. Eu posso ter nenhum galardão, mas ser salvo do mesmo jeito, né? Porque aí é como a gente tem lá em 1 Coríntios, capítulo 3, se eu não me engano, que fala a respeito das obras, que tem um fundamento que é Cristo, e tem as pessoas que constroem sobre esse fundamento, e as obras podem ser ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno, madeira, e naquele dia, que é o tribunal de Cristo, as nossas obras serão julgadas para ver se procedem ou não, se são verdadeiras ou não, enfim. O que eu estou querendo explicar é que da mesma forma que acontece no tribunal de Cristo, de que todos vão ser salvos, dos que creem em Cristo, mas nem todos receberão o mesmo galardão. O galardão será diferente. Da mesma forma será os açoites. Todos vão para o inferno, todos, na verdade, os que não morreram pela causa do Evangelho, os que não morreram em Cristo Jesus, né? Esses que não foram salvos vão para o inferno, mas receberão açoites, quantidade de açoites diferentes, pelo menos é o que a gente pode interpretar ali de Lucas, dessa passagem. Eu acabei que não me lembrando aqui da passagem,
Mas o que acontece é que nós cremos que, e não só nós cremos, assim, de falar, mas o próprio Jesus, ele fala, pronto, falar aí, acho que é Lucas 16. O próprio Jesus, ele fala acerca do tormento eterno. O que significa dizer tormento eterno? É justamente o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. E o enxofre, quimicamente, ele serve justamente para, quando colocado no fogo, o fogo realçar, o fogo ganhar mais força, né? Então, o que significa que nós cremos na imortalidade da alma é que as pessoas que não creem em Cristo Jesus, elas vão ser, sim, julgadas se vão receber muitos açoites ou não. A gente não sabe como é isso e a gente nem quer provar isso. Mas o que acontece é que essas pessoas vão para o inferno e a alma delas não morre. A alma delas estará ali sendo atormentadas no fogo do inferno eternamente. Eternamente. Nós cremos que a alma dessa pessoa que não morreu em Cristo, dessa pessoa que não foi salva, irá ser atormentada ali eternamente. Enquanto que os salvos irão herdar com Cristo, irão estar junto a Cristo eternamente. Então são eternos. A alma é eterna, a alma não morre. E o aniquilacionismo, que é o que acredita a igreja adventista, eles acreditam justamente que a alma morre, que depois de um certo período de ser atormentado no fogo do inferno, essas pessoas, suas almas simplesmente desaparecem e elas param de sofrer, elas deixam de sofrer. Certo? Essa é a diferença. Aniquilacionismo, a alma morre, a pessoa sofre um pouquinho ali no inferno, um determinado tempo, depois desaparece. E nós cremos que o próprio Cristo falou acerca do fogo eterno, do tormento eterno. Tormento eterno no sentido de que é uma eternidade para aqueles que estão sofrendo, assim como é uma eternidade para nós que estaremos com Cristo Jesus. E aí cabe a você. Você quer passar a eternidade onde? Então, essa é a resposta aí. O Roger falou assim, aniquilacionismo diz que após o homem morrer, a alma é aniquilada, porém a Bíblia rebate isso justamente. Então, espero que tenha dado para entender aí o estudo de hoje.